Fala assim comigo: eu sou amado de Deus. Você já se convenceu? Se não convenceu, fala de novo. Eu sou amado de Deus. Não deixa nunca o inferno falar o contrário para você. Tentar te convencer do contrário. Você é amado de Deus. Você é amado de Deus quando Deus abre portas. Você é amado de Deus quando Deus te corrige. Você é amado de Deus quando você não entende. Você é amado de Deus quando você está feliz. E você é amado de Deus quando você não está tão feliz assim. Você é amado de Deus. E antes de quero falar essa semana que nós temos sexta-feira, mulheres. Só as mulheres. O que nós temos? Mulheres, colaborem comigo. Vamos lá. Colaborem. O que nós temos na sexta-feira? Tem umas gritando lá atrás. É isso mesmo, rede de mulheres, uma reunião linda de mulheres. Bem me quero ali. Você bem se quer? Então você vai se querer melhor ainda e vai ser um tempo tão especial, queridas, mas tão especial. Vai ser uma festa, na verdade, porque é um momento em que a gente celebra e você vai amar. E eu quero falar para você: convide suas amigas para estarem aqui. Convide as suas amigas. Homens, sinto muito. Vocês só são bem-vindos aqui para trabalhar. Então, alguns homens vão tocar, outros homens vão servir talvez no diaconato, outros homens vão cuidar de criança, porque esse dia é o dia das mulheres. Se você tiver quem deixar seu filhinho, você deixa, não traga ele. Mas se tiver que trazer, nós teremos alguns homens olhando e brincando com as crianças, enquanto a gente tem esse tempo todo especial nosso. E eu estou numa expectativa muito grande, porque eu não sei nem quanto tempo faz da última rede. Você lembra, Delma, quanto tempo faz da última rede? Alguém lembra? De quanto tempo faz a última rede de mulheres? Nem me lembro. Quem nem estava na igreja quando teve a última reunião de mulheres? Levanta a mão aí das mulheres. Olha só. Quer dizer que faz tempo mesmo. Então, eu estou numa expectativa muito boa, porque vai ser uma noite incrível, sexta-feira, 8h da noite. Tá bom? Até umas 10 nós terminamos com tudo e vai ser especial. E eu quero dar outra notícia para vocês, que eu preciso que vocês fiquem atentos com isso. Nós teremos a convenção internacional em Bogotá, que a gente sempre teve todo ano, mas por causa da pandemia ficamos sem ter, e vai ter essa convenção internacional em Bogotá. E hoje eu entrei lá para ver como é que são os registros, tudo, porque eu sei que vai ser presencial, e eu vi que vai ter a convenção online. Então você vai poder acompanhar daqui, porque eu vi passagem está cara. Mas se você puder ir, né, eu estou orando e Deus vai abrir alguma porta, alguma coisa vai acontecer. Mas eu gostaria que toda a igreja fizesse a inscrição e participasse da convenção online. A convenção de Bogotá é alguma coisa assim, irmãos, excepcional. Eu fui ver se a arte já está pronta, mas ainda não está. Mas olha só, porque eu avisei hoje, né, gente? Então é impossível, né? Então fica meio difícil. Tem 15 dias ainda para que você possa fazer essa inscrição com o preço, online, tá? Com preço de $10. E você faz tudo pela internet. Então, eu vou passar para os meus discípulos vão passar para vocês o lugar que você faz o registro da convenção. É a Convenção G12 Internacional, onde reúne países do mundo inteiro. Mas quando eu falo mundo inteiro, gente, é mundo inteiro mesmo. Quando
uma das últimas vezes que a gente foi, é tantos países ali representados, que você não acredita. O pessoal vem da Rússia. A última vez que eu fui, a equipe tinha vindo da Rússia. Imagina a distância para os caras virem da Rússia até Bogotá. Da Coreia. E não estou falando de 1 ou 2, não. Era sempre equipe assim de 50, alguns 100, 200, que vinham. Da França. Teve um ano que tinha gente de um país que eu não lembro nem o nome direito, mas sabe aqueles quistão, alguma coisa, Uzbequistão, era de um desses lugares assim, tinha gente de lá, da América Latina toda, América do Norte, Europa, e é algo assim, cada palavra, e Deus vai alimentando a gente de uma forma tão linda. Então eu quero incentivar você a fazer a inscrição online para você participar. Não só fazer a inscrição e depois não participar. Aí você vai receber o link, tudo, os horários que você pode entrar, assistir, para aqueles que vão ficar aqui. Mas, assim, o desejo do meu coração é que você tenha essa experiência maravilhosa, mesmo se não der para ser presencial, indo para lá, né? Porque é lógico, é outro preço, a presencial, mas ali tem tudo... Mas se puder ir, tremendo, maravilhoso, é uma experiência inesquecível, não é verdade, Adelma e Nivaldo? Adelma e Nivaldo já tiveram lá. Quem já esteve lá? Tem alguém que já esteve lá na convenção? A pastora Alessandra estava aí, ela já teve, cadê? Eu tinha visto, parece que eu tive impressão. Ela subiu lá para as crianças, tá? A pastora Alessandra, o pastor Rubem já foram também. É uma experiência tremenda. Mas, se não der para ser lá, que seja cá. E que todo mundo possa ouvir as mesmas palavras. Eu mesmo não sei se vou conseguir ir, porque é bem a data marcada para o nascimento do meu netinho. Então, vamos ver. Lógico que eu tenho que ficar aqui no nascimento do meu netinho, né? Mas vamos ver o que Deus tem para nós. E vamos agora passar para a palavra de Deus, que Deus tem para a gente? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra. Vem e visita-nos de uma forma especial, ó Deus. Pai, que Teu Espírito visite agora cada um dos Teus filhos que estão ouvindo essa palavra, cada um dos Teus amados, ó Deus, e responda e fale com eles, ó Pai, pessoalmente, aquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus, ó Deus. Que seja a Tua palavra fluir através do Teu Espírito. E que seja o Senhor falando com cada um dos Teus filhos, segundo a necessidade de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu não posso deixar de falar outra coisa, né? Domingo é Santa Ceia. Glória a Deus. E é um dia poderoso. Irmãos, a ceia do Senhor não é um ritual vazio, uma coisa assim, eu vou bater cartão, eu tomei a ceia. A Santa Ceia, ela é poderosa. Ela é poderosa quando você come do pão, toma do suco. Aquilo é o poder de Deus na sua vida. Deus opera coisas tremendas. É uma reunião que você só não venha na igreja se você tiver alguma coisa mesmo assim. Você vai trabalhar ou está enfermo, não pode vir, alguma coisa, mas não deixe de vir por qualquer motivo. Porque é a hora de nós nos reunirmos, como Jesus fez com os discípulos dele, um pouquinho antes dele subir ao céu. Ele exatamente celebrou a ceia. E não foi online, foi presencial. E eu creio que mesmo que naquela época tivesse online, Jesus não ia celebrar uma ceia online com os discípulos dele. Ia ser bem presencial mesmo, a celebração de Jesus com seus discípulos. Porque naquele momento Jesus os ensinou as últimas coisas para que eles esperassem o reino dos céus. Então, a Santa Ceia é algo que nós, que somos filhos de Deus, a gente preza
como algo muito importante na nossa vida. Agora vamos para a palavra. Nós vamos ler 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. Eu vou ler ali, mas depois eu vou ler na minha, porque eu gosto mais da minha tradução. Deixa eu ler essa tradução que está para vocês aí. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Eu vou ler na minha versão aqui para vocês também. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus começou a falar bastante comigo sobre esse versículo. E antes de qualquer coisa, vamos falar o que é essa graça que Jesus estava falando. Aqui é Paulo escrevendo uma carta para os coríntios, para aquelas pessoas que moravam numa cidade que chamava Corinto. E existia muito blá blá blá, sabe? Onde tem gente, às vezes tem muito blá blá blá. E se você for ler todo o contexto do que Paulo estava dizendo ali, é que tinha pessoas que estavam chegando e querendo dizer que eles eram melhor que Paulo, que, sabe, aquelas coisas. E Paulo começa a falar ali que ele podia se gloriar, mas ele não ia se gloriar. E ele começa falando de uma revelação tremenda que ele teve, que ele em espírito, ele fala, se em espírito ou em corpo, eu não sei, ele fala, conheço um homem, mas ele está falando dele mesmo, tá? No começo desse capítulo 12. E ele está falando ali, ele mesmo fala assim, olha, se Deus me arrebatou no corpo ou no espírito, eu não faço a mínima ideia, mas eu conheci o terceiro céu, e ali me foi revelado coisas tão grandes. Eu podia me gloriar nessas coisas. Eu podia me gloriar no que Deus fez através de mim. Eu podia me gloriar. E isso é algo que a gente precisa entender. Todo o contexto do que Paulo está falando, para entender o que ele está falando ali. Aí ele continua conversando com os coríntios. Eu falei, eu podia me gloriar de tudo isso. Porém, Deus me deixou na minha carne o que provavelmente era uma enfermidade que Paulo tinha. Não se fala exatamente o que é, do espinho na carne de Paulo, mas tudo leva a crer que deva ser alguma enfermidade. Alguns creem até que era o problema de visão que ele tinha, mas isso são especulações, não tem nenhum lugar que você tenha certeza do que seja. Para que o diabo, ele fala que o diabo esbofeteava ele, e que ele já tinha pedido 3 vezes para o Senhor o livrar daquilo que era uma fraqueza. Então ele fala de algo, Deus se revela a mim, Deus fala comigo, Deus me usa com poder, porém eu tenho algo que me revela o quão eu sou fraco, o quão eu sou humano, o quanto eu sou dependente da graça de Deus. E ele fala, por 3 vezes eu pedi ao Senhor que me tirasse isso, mas sabe qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Quando fala de graça, irmão, graça você sabe que é um favor de Deus, é um favor imerecido de Deus, o repousar do Espírito em nós, é a salvação que nos alcançou. Mas você sabe o que é interessante sobre a graça? De quem tem esse favor imerecido? Que na palavra hebraica, graça, na palavra
grega, na verdade, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, a raiz dessa palavra graça, ela é a mesma palavra que lembra alegria e regozijo. Quem tem a graça, tem alegria. Quem tem a graça de Deus, ela tem a base para ter o gozo no Espírito na sua vida, apesar de. É a primeira coisa que você precisa entender o que é essa graça que Jesus falou. Porque às vezes tem situações na nossa vida que nós somos confrontados. E aqui quando fala em fraqueza, querido, deixa eu te dar uma boa notícia. Não é boa para alguns, mas para quem é convertido é boa. Aqui não está falando de pecado não, viu? Aqui não está falando de nada de pecado. Aqui está falando de fraquezas, das nossas limitações. Sabe aquele dia que você está enfermo, que você tem uma enfermidade que Deus ainda não curou, e você, mesmo assim, o Senhor te usa para orar e curar outras pessoas? Sabe quando você está desempregado, passando uma necessidade financeira tremenda, mas você é usado para falar do poder de Deus, e as pessoas são transformadas na vida financeira dela? Sabe quando pessoas olham para você e veem situações e problemas que você passa na sua vida, e coisas que você não planejou, mas que são problemas, que são situações. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de coisas, de sofrimento que nós passamos nessa vida, coisas que nós somos suscetíveis a isso, vulneráveis a isso, que todos nós passamos, e que tem pessoas que chegam e falam: onde está teu Deus? Se Deus é assim para você, por que você está desse jeito? Olha o que Paulo fala. Qual é a fraqueza que Paulo fala aqui? Ele fala das perseguições, ele fala das injúrias, ele fala do julgamento das outras pessoas para ele, ao ver que ele tinha um espinho na carne, que sabe Deus o que é. Mas vamos supor que seja uma enfermidade. A pessoa de repente fala assim: se você é tão bom assim, por que você tem essa enfermidade? Então é que Deus está te rejeitando, é porque você está... E Paulo ali, ele traz uma revelação tremenda para a gente. Uma revelação tremenda. Quando ele começa a falar o que é fraqueza, e ele fala, essa fraqueza significa eu reconhecer a minha pequenez, a minha humanidade, que eu não sou nada. Jesus é que faz de mim alguma coisa, é o poder dele em mim que me traz alegria, é o poder dele em mim que me traz valor. E você vai vendo essas duas coisas tão diferentes, e Paulo mostrando dessa forma. Ele podia ter falado assim: eu sou o cara, porque Deus já até me arrebatou. Quem aqui já foi arrebatado e ouviu mistérios que eu não posso nem falar? Mas ele descobriu que quando ele estava, se ele ficasse nesse patamar de achar que ele é alguma coisa, e de ficar exigindo coisas de Deus, e de ficar achando que ele só tem valor quando as coisas estão perfeitas, quando tudo acontece imediatamente. Vocês estão me entendendo? Estão se identificando aí com Paulo? Um pouquinho? Um pouquinho só? Se ele ficasse nesse patamar, ele andaria segundo a força dele, e não de Deus. Olha que tremendo que fala. Deus fala: minha graça te basta, porque o poder, quer dizer, que poder? O poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar em você, à medida que você reconhecer que o poder é dele. E sabe o que significa aperfeiçoar? Aperfeiçoar é o caminho para ser completo, para se cumprir todo um propósito.
Deus quer aperfeiçoar em você o poder dele. E o poder dele não é para o nosso ventre. O poder dele é para que a gente use esse poder para abençoar outras pessoas. A gente use desse poder, esse poder de Deus aperfeiçoado em nós, é o poder que nos leva a pregar o Evangelho. É o poder que nos leva a levar as boas novas para quem não conhece. É o poder que nos leva a poder orar por um enfermo, a poder abençoar a nossa casa e o nosso lar, quando tudo parece meio confuso. Esse poder é aperfeiçoado em nós, na nossa fraqueza. A base dele é a humildade. A base dele é uma dependência totalmente de Deus. A base dele é a gente olhar para nós e ver que nós não somos super-homens. Mas veja bem a diferença, porque muita gente usa isso para falar de pecado. E aqui Deus não está falando de pecado. Nem Paulo está falando de pecado. Ele está falando dessa nossa limitação. Você já passou dificuldade financeira, irmão? Ou está passando? Você já ficou doente? Ou está doente? Você já teve dificuldades em algumas coisas familiares? Coisas que aconteceram e que deixaram você muito triste? E que você sentiu tão pequenininho, desse tamanho? Tão sem poder, tão impotente diante de algumas situações? Essa fraqueza que Paulo está falando é exatamente esse sentimento de impotência diante de situações. É reconhecer que assim, Senhor, eu não posso, eu não consigo, não vem de mim. Quando a gente reconhece isso, se cumpre isso que a palavra de Deus diz, graça sobre a nossa vida. E essa graça, ela caminha trazendo poder de Deus. E o poder de Deus caminha, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A tua força, querido, se manifesta no dia da tua fraqueza. A tua força se manifesta no dia que as coisas estão ruins. A tua força se manifesta pela força do Senhor, quando você tem que se levantar e falar, o Senhor é o meu Deus, e eu sei em quem tenho crido, e Ele é a minha força, e eu continuo caminhando, apesar das minhas fraquezas. Apesar da minha dificuldade, porque repousa sobre mim a graça do Senhor. Repousa sobre a minha vida essa graça poderosa de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor hoje para você é essa. Você, na dependência de Deus, Deus fará grandes coisas através da tua vida. A sua vida não tem que estar toda perfeitinha, toda maravilhosa, a família impecável, porque muitas vezes aquilo que você passa na sua família não depende de você. O que depender de você tem a paz com todos, mas tem coisa que não depende de você. E o que não depende de você, não permita que o diabo venha usar essas coisas para mentir para você, falando que Deus está te rejeitando, para mentir para você, falando que você não tem autoridade para orar e para pregar o Evangelho, porque as coisas não estão perfeitas na sua vida. Não caia nessa mentira do diabo. Quando o diabo vier falar isso para você, você vê uma situação e você quer orar, e o diabo vem falando, quem é você para orar? Porque olha só,
Olha, você ainda está com esse problema na sua vida, um problema financeiro, olha lá. Você vai orar por cura? Você está doente. E o diabo começa a lançar essas coisas. Você vai levantar sua voz e vai declarar: o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente nessa minha fraqueza. É exatamente aonde eu sou fraco que Deus vai me usar para abençoar outras vidas, porque é a força dele que se manifesta através de mim. Aí já não depende mais de mim, já não é minha força, já não é minha sabedoria, já não é mais o eu, já é o Senhor, já é o Jesus que vive em mim. É uma entrega total. Paulo podia estar baseando tudo que ele fala na revelação que ele teve, mas ao invés de basear isso na revelação que ele teve, ele trouxe à luz a sua fraqueza, para falar o poder que eu falo agora para vocês, o poder pelo qual eu oro, a força pelo qual eu consigo subsistir as perseguições que vem contra mim. Esse poder e essa força vem da graça de Deus que habita na minha vida, através da fraqueza que eu tenho. Através exatamente desse ponto, que ainda eu não recebi o milagre, que ainda eu posso estar passando por algumas dificuldades, é ali que eu sou vitorioso. Irmãos, muitos irmãos não imaginam como eles são vitoriosos pela cruz, porque ainda estão acreditando em mentiras do inferno. Porque uma vitória, ela não chega na hora da bênção. Porque a nossa vitória não é contra um problema, a nossa vitória é contra o diabo, que quer afastar a gente da nossa fé. A vitória é a nossa fé. E nós somos vitoriosos exatamente quando no meio dos problemas nós permanecemos inabaláveis. O Senhor está te chamando hoje. O Senhor está tirando venda dos teus olhos hoje, para saber que Ele está aperfeiçoando em você uma grande vitória. E nós vamos orar por isso agora. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque no meio das minhas guerras está a minha vitória. Não confunda a vitória com a bênção final. A gente confunde muito isso. Como eu já disse várias vezes aqui, Jesus teve a maior vitória dele quando ele disse: está consumado. Aí depois veio a bênção, que foi a ressurreição. Mas a vitória, quando ele declara: está consumado, isso significa: diabo, você pensou que você me matou, mas o meu sangue foi, você ofereceu um sacrifício, o próprio diabo ofereceu um sacrifício eterno, de sangue, que nunca calaria toda a voz de todo o argumento do inferno. E quem consegue me entender isso? Então, queridos, saiba disso, o Senhor te levanta hoje, como um vitorioso nele. Eu quero pedir que você fique de pé. Você que está na sua casa, também esteja orando agora, e declarando essa verdade de Deus na sua vida. Você que precisa de uma oração, para alguma área da sua vida que você tem sentido fraco, essa fraqueza, mas que você precisa, e está buscando algo de Deus. Depois que nós encerrarmos o culto,
Os ministros de sala de cura, os pastores vão estar aqui na frente para ministrar sobre a sua vida. E você pode vir para ter uma ministração individual aqui. Pai, em nome de Jesus, revela-te aos teus filhos agora, ó Deus. E vem, ó Pai, aperfeiçoar em nós o teu poder. Aperfeiçoa em nós o teu poder, através da tua graça, que foi derramada sobre nós, ó Deus, em meio às nossas fraquezas, Pai. Aperfeiçoa em nós esse poder, Senhor, e que possamos, ó Deus, sermos hoje fortalecidos pela força do teu poder, que possamos hoje ser fortalecidos por ti, em nome de Jesus. Ainda assim, eu quero que a gente cante mais uma vez essa música. E você vai ouvir e vai deixar o Espírito Santo ministrar sobre você. Vai deixando o Espírito Santo ministrar na sua vida. Pai, leva-nos abençoados para os nossos lares, ó Deus. Que essa palavra venha fortalecer os teus filhos aqui e aqueles que estão assistindo. Que o Senhor levante os teus filhos, ó Deus, sabendo que o teu poder tem se aperfeiçoado em suas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, opera segundo o teu poder sobre a vida de cada um dos teus filhos. E que eles saibam quem eles são em ti. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode acender a luz. E agora nós já estamos encerrando esse culto com eles cantando só mais uma vez o refrão, para o pessoal orar aqui. E você que é da sala de cura, vem aqui também, G12 Pastoral, vem orar aqui pelas pessoas. Se você precisar de oração, vem aqui. Você precisa de uma palavra, você está passando por alguma dificuldade, vem aqui receber essa oração de Deus.